Você sabe como fazer um sistema de segurança para abertura de porta utilizando um micro switch? Se você não sabe ou precisa relembrar esse assunto, eu convido você a ficar comigo até o final desse vídeo. Olá amigos, muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Eu vou mostrar nesse vídeo, tanto na teoria quanto na prática, como fazer ou como montar um sistema de segurança para abertura de porta utilizando um micro switch. Esse componente é muito utilizado, por exemplo, em indústria. Por exemplo, se eu preciso fazer um sistema que vai dar condições da máquina funcionar apenas e somente se a porta dessa máquina estiver fechada, por exemplo, é uma das aplicações desse componente. Aqui eu tenho o diagrama desse sistema, né? Um sistema bem simples, é um exemplo. Aqui eu tenho os contatos no micro switch, propriamente dito. Tem aqui, esse micro switch ele possui um contato reversível, na verdade. Então ele tem ele possui três bornes, um borne comum, um NA e um NF. Como eu falei, ele é um contato reversível, ou seja, toda vez que esse componente estiver na condição de repouso, o contato normalmente fechado, como o nome já diz, ele vai estar nessa situação, nessa condição aqui, e uma vez ele sendo pressionado, o micro switch sendo pressionado, ele vai comutar os contatos e vai fazer exatamente a inversão desses contatos. O contato fechado ele vai passar a estar aberto nessa condição, e o contato aqui NA, que é o aberto, ele vai passar a estar fechado. Aqui eu tenho o botão desliga, né, que é o B0 desse sistema aqui. Eu já montei, na verdade, um sistema, um comando, eu vou mostrar na prática como funciona isso. E aqui eu tenho o botão desliga, que é o B0. Aqui eu tenho o botão liga, normalmente aberto. B0 desliga, normalmente fechado. O B0 vai ligar, normalmente aberto. Aqui eu tenho a representação da bobina do contator, que vai acionar, por exemplo, uma carga, um motor. E aqui eu tenho o contato, um dos contatos normalmente aberto, né, desse contator, que vai fazer o selo, ou seja, toda vez que eu pressionar o botão B1, eu vou ligar o sistema e esse contato normalmente aberto do K1, do contator K1, ele vai manter esse contator energizado. Aqui é o seguinte, uma situação, né, uma observação. Eu coloquei aqui uma lâmpada, que é a lâmpada 2, na saída do contato fechado do micro switch, e essa lâmpada ela vai sinalizar que a porta da máquina ela vai estar aberta, ou seja, ela não está em condições de operar, essa máquina não está em condições de operar. Se a porta está aberta, a máquina não liga. E essa lâmpada ela vai sinalizar essa condição através do contato normalmente fechado do micro switch. E aqui, essa lâmpada, que é a lâmpada 1, ela está conectada em paralelo com a bobina do contator K1 e vai sinalizar quando essa máquina estiver em condições de operar. Ou seja, uma vez o micro switch estando pressionado, esse contato aqui, como eu falei, normalmente aberto, ele vai dar condição da máquina funcionar e a máquina vai operar nessa situação. Se a máquina estiver em operação e a porta abrir, se por acaso alguém abrir essa porta desavisadamente, essa máquina simplesmente ela vai desligar e o operador da máquina não vai conseguir ligar novamente essa máquina até que a porta esteja fechada. Então aqui está a parte teórica desse sistema. Como eu falei, é um sistema bem simples, uma demonstração de uma das maneiras de se fazer esse tipo de sistema de segurança. Eu vou mostrar agora na prática como funciona esse sistema. Aqui então eu tenho a parte prática montada desse sistema. Aqui eu tenho o micro switch, propriamente dito. Aqui o borne do contato comum. Aqui eu tenho o borne do contato normalmente fechado. E aqui o borne do contato normalmente aberto. Aqui embaixo, nessa saída aqui. Esse micro switch, na condição de repouso, quando eu ligar e energizar esse sistema, por esse contato aqui ser normalmente fechado,
ele vai dar a condição dessa lâmpada ligar, ou seja, essa lâmpada já vai ligar, vai sinalizar que a porta da máquina está aberta. E uma vez nessa condição eu não consigo ligar a máquina, eu não consigo ligar o sistema porque esse contato aqui está aberto e está impedindo com que o fluxo aqui de corrente, a eletricidade, passe para os botões que vão, no caso aqui, desligar e ligar o sistema, e eu não consigo ligar essa máquina porque eu não tenho aqui corrente elétrica nesse condutor. Uma vez esse micro switch ele sendo acionado, ele vai ser acionado, ou seja, a porta fechada. Como eu falei na parte teórica, o contato fechado ele vai abrir e o contato normalmente aberto ele vai fechar e vai dar condição para que essa máquina seja ligada. Eu vou ligar aqui no botão liga, no verde, e desligar aqui no botão desliga, aqui no vermelho. E eu tenho aqui um contato de selo, que vai selar esse contator, vai fazer com que o contator permaneça ligado. E aqui eu tenho também, como eu falei, a segunda lâmpada, que vai sinalizar que essa máquina está ligada. Essa lâmpada aqui está em paralelo, ligada em paralelo com a bobina do contator K1, como nós vimos lá na parte teórica. Então eu vou energizar aqui o sistema e fazer a simulação do funcionamento do micro switch desse sistema aqui de segurança. Aqui então eu tenho já ligado, está energizado o sistema, lâmpada verde aqui ligada, está sinalizando que a porta está aberta. E quando eu pressionar esse micro switch, por exemplo, fechei a porta lá da máquina, pressionei o micro switch, eu consigo ligar, fazer com que essa máquina funcione. Ligar aqui no botão verde, máquina então funcionando, lâmpada vermelha ligada, sinalizando que essa máquina está operando. Uma vez a porta da máquina sendo aberta, ela vai desligar, ou seja, o micro switch vai interromper a corrente elétrica que passa para a bobina do contator e vai desligar a máquina. Tá aí então, porta aberta, máquina desligada, lâmpada verde sinalizando que a porta está aberta. E nessa condição eu não consigo ligar a máquina. Se eu pressionar aqui o botão de liga, eu não consigo ligar. Uma vez pressionado novamente, aí sim eu consigo ligar e desligar a máquina normalmente. Máquina aqui operando. E se a máquina, como eu falei, estiver operando e a porta for aberta por algum motivo, o sistema de segurança faz com que essa máquina seja desligada. Então esse foi o nosso vídeo de hoje. Não esqueça de se inscrever no canal e de compartilhar esse vídeo. E até o próximo vídeo. Um grande abraço.